ternário. Por fim, neste terceiro tópico, iremos abordar aninhamento e operador ternário. Bom, pode existir situações em que não vai haver apenas duas possibilidades. Caso a gente faça algum teste, se esse teste for verdadeiro, algumas ações devem ser feitas, caso contrário, outras ações devem ser tomadas. No entanto, a depender do valor de alguma variável, de alguma informação de entrada, podem existir diversas situações possíveis. Então, para esse caso, existe essa estrutura condicional aninhada em que dentro do else, por exemplo, a gente pode especificar várias condições utilizando novamente o if-else, que é o caso deste exemplo. Portanto, podemos ver neste exemplo aqui que nesse primeiro momento existe a leitura do dado de entrada que está sendo armazenado nessa variável nota e posteriormente nós temos aqui duas possibilidades para esse aluno ser aprovado ou reprovado. Caso a nota seja no mínimo 60, esse aluno é aprovado, e caso contrário, se essa nota for inferior a 60, esse aluno é reprovado. No entanto, dentro da aprovação do aluno existe esse conceito associado. Então, se a nota do aluno for no mínimo 90, o conceito é A. Se a nota estiver entre 80 e 90, o conceito é B e assim sucessivamente. E para essa situação, ou para situações semelhantes, podemos utilizar esse aninhamento em que a gente tem um sequenciamento de if-elses, certo? Bom, dentro desse primeiro if, que é o caso do aluno ser aprovado, então nós temos aqui essa primeira mensagem para informar que ele foi aprovado, e dentro desse if nós temos esses if-elses alinhados. Por exemplo, no primeiro momento a gente faz essa verificação para saber se a nota é no mínimo 90, se sim o conceito é A, e essa mensagem é exibida. Se não, né, que está sendo expresso nesse else, e aí a gente tem que dentro desse else nós temos ainda algumas possibilidades. Ou seja, se a nota não for no mínimo 90, a nota está nesse intervalo no mínimo 60 e menor do que 90. Então, se a nota for no mínimo 80, o conceito é B. Se não, aí é necessário verificar se a nota é no mínimo 70. Se sim, o conceito é C. Se não, quer dizer que a nota está nesse intervalo no mínimo 60 até um valor inferior a 70, certo? Então nós temos esse conceito de. E com isso a gente pode ilustrar esse conceito de alinhamento de if-else, certo? Por último, a gente pode ter uma simplificação do if-else tradicional utilizando esse operador ternário que é ilustrado, que é representado utilizando essa interrogação. Então, qual é a estrutura para utilizar esse operador ternário? Em um primeiro momento, nós temos aqui a condição. Aplicando o operador ternário interrogação, a gente vai ter a ação que deve ser efetuada caso a condição seja verdadeira, dois pontos, e aí a gente tem esse bloco caso a condição seja falsa. E esse operador nada mais é do que uma maneira simplificada de escrever o if else. Então, a gente pode tanto trabalhar com if else conforme a gente viu anteriormente, ou pode utilizar também esse operador para situações que são simples, certo? Vale ressaltar que esse operador ele possui a mesma funcionalidade, no entanto, não se deve utilizar quando os comandos envolvidos são complexos, certo? Então, se você tiver aí um bloco grande de instruções que deve ser utilizado dentro do seu if-else, não é recomendada a utilização desse operador. Nesse exemplo, a gente pode ver a utilização desse operador. Esse início é idêntico ao do exemplo anterior, e dentro do printf nós utilizamos esse operador ternário, em que temos essa condição ilustrada, certo? Através desse nota maior ou igual a 60. Então aqui a gente tem essa condição. Nós temos a interrogação, certo? Que é o operador ternário, e a mensagem que vai ser exibida caso essa condição seja verificada como verdadeira, separado pelos dois pontos com a mensagem que deve ser exibida caso essa condição seja verificada como falso, né? Então a gente tem essa situação caso falso. E aí é possível perceber que
temos essa alternativa de utilização e a partir desse exemplo é possível perceber que o operador ternário possibilita que a gente faça basicamente a mesma coisa que é feito com if e else, só que de uma maneira que pode ser vista como simplificada. Bem, como exercícios propostos, eu estou colocando esses dois exercícios, mas além deles, outros problemas vão ser apresentados nas listas de exercícios para vocês possam praticar, fixar e consolidar esses conceitos que vimos nessa aula sobre estrutura condicional e, por fim, as referências dessa aula, certo? Então, é isso, bons estudos, pratique bastante e na playlist serão apresentados também alguns exemplos, alguns exercícios resolvidos utilizando esses conceitos vistos na aula, certo? Bons estudos, tchau, tchau.